O primeiro ritmo que eu fui aprender quando estava começando, da primeira música que eu aprendi, que era aquela. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Não sei cantar direito não, mas essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar. E aí eu queria entender como é que eu fazia o ritmo daquela música. E aí eu fiz uma pergunta pro meu colega, que a gente chega num lugar que as pessoas se confundem na hora de aprender. Pensa que é de um jeito, mas na verdade a gente acaba aprendendo muito melhor de uma outra maneira. E o que eu perguntei para ele? O que a maioria dos alunos pergunta. Começou a aprender a tocar uma música, quer ver como é que faz o ritmo, aí vai lá no amigo e pergunta assim: Ô fulano, como é que você faz o ritmo dessa música? Quando você pergunta isso, o que você espera de resposta? Você espera que a pessoa tenha um ritmo memorizado na mente dela e que ela fale para você assim: ah, esse ritmo é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. Você geralmente espera essa resposta. Mas se você observar bem, na maioria das vezes, quando você faz essa pergunta para alguém, a resposta não é dessa forma direta, a pessoa te mostrando assim: ah, é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. Não. Qual que é a resposta que a pessoa dá? Ela fala assim: como é que faz? Aí ela faz a encenação na cabeça dela, ou no instrumento, ela faz a conta, né? É, duas para baixo, duas para cima. Não, é duas para baixo, uma para cima. Aí a pessoa começa a calcular na cabeça dela como que é o ritmo. E a gente chega numa conclusão interessante, que eu gosto de ensinar dessa maneira. Não que você não possa aprender de outra forma, mas eu acredito que assim é bem mais eficiente para você aprender. E o que é essa forma? Quando você faz o ritmo, eu dou o nome aqui de MVP, uma maneira que eu aprendi de ensinar. E tem aqui, como você acha que aprende? Como eu achava que ia aprender? Então, quando eu perguntei uma vez pro meu colega como fazer o ritmo, ele ficou contando, né, duas para baixo, duas para cima, duas para cima. E ele ficou pensando para contar. Por quê? Quando você faz um ritmo, quando uma pessoa que já toca faz o ritmo, ela não está pensando nas setas. Ela não memorizou algumas setas na cabeça dela, duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, duas para cima. Ela memorizou outra coisa, que a gente vai chamar aqui de MVP. Então, logo, como eu achava que a gente aprendia? Eu achava que para aprender a fazer um ritmo, a gente memorizava as setas do ritmo, depois a gente partia para cá. E o que significa aprender dessa forma? É você memorizar as setas, são duas para cima, duas para baixo, duas para cima. No caso desse ritmo aqui que eu fiz, dessa música. Mas na verdade, a gente não tem que memorizar isso. A gente memoriza isso aqui, que é a forma que eu dou o nome de MVP. O que é MVP? Significa movimento, velocidade e ponto. Porque quando a gente observa uma música, inclusive muito as músicas mais comuns que a gente escuta hoje em dia, ritmos mais simples, a nossa mão tem um movimento, ela trabalha numa velocidade, dependendo do ritmo da música, e tem algo que eu chamo de ponto. E o que é o ponto? O ponto é o momento que sua mão descendo, subindo, ela bate nas cordas. Então, quando eu estou pensando no ritmo, por exemplo, esse ritmo dessa música, era isso aqui. O que eu fiz aqui? Se eu for pensar em setas, eu estou pensando duas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Mas na prática, como que a gente mantém o movimento da mão? Eu tenho esse movimento aqui, minha mão a todo momento está descendo e subindo. Ela está na velocidade, que é a velocidade da música. E ela tem um momento que eu chamo de ponto. Que momento é esse? O momento que a minha mão desce batendo nas cordas, ou que ela sobe batendo nas cordas. Os outros momentos ela passa livre, aqui minha mão. Então, o ponto eu vou dar o nome de tá, nesse momento da música. Então, eu faço o movimento da mão e eu penso tá, 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 tá. Mantendo o movimento da mão, sempre que eu falo tá, é o momento que minha mão bate na corda. Então vai ficar dessa forma. Tá, 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 tá. Faz em câmera lenta. Em câmera lenta. Tá, tá. Aí em câmera lenta bugou. Vamos lá. Tá, 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 tá.
tá, 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 tá. Perceba que eu mantive o movimento da mão e memorizei o tá, 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 tá. Nem é tão interessante você fazer em muito câmera lenta, porque fica mais difícil de você pegar o ritmo. Porque a ideia é você escutar a música na velocidade, o ritmo na velocidade original que você quer fazer e você memorizar o som. Que esse tá, 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 tá é o que você tá ouvindo de batida no violão, na guitarra. Você tá ouvindo isso? Tá ouvindo? É o blém, 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 que é o momento que você está batendo nas cordas. Os outros momentos, sua mão passa livre. E o movimento da sua mão, ele não para. Então, como que a gente acaba achando que é mais fácil de aprender? É memorizar as setas e depois aplicar o ritmo, que é o movimento, velocidade e ponto. Então, eu acho que eu tenho que memorizar a seta e depois ir aplicando aqui. Mas, na verdade, quando uma pessoa aprende, ela faz o inverso. Ela até tenta memorizando, começa no começo pensando, mas na prática, depois que ela realmente entende, ela não pensa mais em setas. O que ela pensa é simplesmente. Na verdade, não vou nem dizer o que a pessoa pensa, né? O ritmo fica tão automatizado que ela nem pensa mais. Ela simplesmente faz. Nós vamos colocar assim que ela pensa. No movimento, velocidade em ponto. Velocidade em ponto. É. Então, quando a pessoa vai fazer o ritmo, ela já vai direto. Ela não está a todo momento pensando, agora para baixo, agora para cima, agora para baixo, agora para cima. Então, ela entende o movimento da música, consegue meio que pegar de ouvido o ritmo. Por isso que se você pergunta para alguém que já toca como é o ritmo, a pessoa ela não sabe te dizer de maneira rápida quantas batidas para baixo, quantas batidas para cima ela está fazendo. O que ela faz é fazer a maneira que ela faz o ritmo, que é a maneira que já está automático na mão dela, e depois disso ela te explica quais são as setas, para cima, para baixo, para a direita, uma seta girando. Então, qual que é a melhor maneira de você entender o ritmo? É você fazer o movimento sem pensar nas setas. É você tá ouvindo uma música ou tá tentando aprender o ritmo, ao invés de concentração nas setas, presta atenção que a pessoa que está tocando, ela mantém um movimento da mão e dentro desse movimento você vai ver que alguns momentos vai fazer o blém, 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 que é uma hora que a mão dela tá baixando ou subindo, batendo nas cordas, e vai ter os momentos de vácuo, que a mão dela vai passar vazia, sem encostar em nada. E você só observando ela tocar, você observando ali, seja num vídeo ou você simplesmente escutando o som do blém, 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 falando isso aqui de um ritmo simples. Um ritmo mais complexo vai ter outras coisas também. Mas se é iniciante, ritmo simples, você observando o movimento da mão da pessoa e você observando o som do blém, 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 que a pessoa está tocando, você vai entender muito melhor o ritmo do que tentar memorizar a seta. Aí você entendeu o que você vai fazer? Aí você pode pensar, tanto seta para baixo, tanto para baixo, seta para cima, seta para baixo. Aí você vai entender. Então, entender o movimento da mão, ele vem o melhor, ele vinha antes de você entender quantas setas para cima e quantas setas para baixo você está fazendo. Bom, acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no sininho. E caso você tenha interesse em destravar o ritmo, tem o desafio de destravar o ritmo em 7 dias, que eu vou deixar as informações aqui abaixo, onde eu vou ensinar para você a técnica MVP e através de exercícios guiados em MP3, você vai conseguir destravar o ritmo e aplicar tudo isso que eu te ensinei. Você vai aprender a fazer o ritmo sem as setas, mas vai aprender a fazer com a técnica do movimento, velocidade e ponto, que é muito mais simples de entender. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, deixa o sininho e deixa seu comentário aí, se tiver dúvidas, inscrições, não sei. É isso aí.